Olá para vocês, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Zenon, esse aqui é o Carlos de Cinema e hoje a gente vai falar sobre O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder e A Casa do Dragão. Exatamente, a gente vai comparar essas duas séries. O motivo para fazer essa comparação? É justa essa comparação? Talvez não tenha nenhum motivo, talvez não seja justo, mas o fato é que são duas séries baseadas em universos fantásticos que são extremamente importantes para a cultura pop, que já geraram filmes, no caso de O Senhor dos Anéis, e uma série de extremo sucesso da HBO, que foi Game of Thrones, marcou consideravelmente a nossa geração. Vamos lá. Primeiramente, eu queria abordar com vocês a apresentação da série. E quando eu digo apresentação, eu vou realmente para o começo. Título. Interessante você pensar que A Casa do Dragão se apresentou com esse título, focando em teoria somente nos Targaryen e se baseando em fogo e sangue e outros elementos do universo do R.R. Martin que são específicos aos integrantes da Casa Targaryen. Já O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, como eu acabei de falar, apresentou esse título com o começo, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Sim, não, qual é a grande importância? Bobagem isso aí. Para mim, tem um significado. Mostra um pouco da força de Game of Thrones. Se você pensar, eu vou ter que ir para a cola daqui a pouco para poder falar para vocês mais especificamente, mas vamos lá. Game of Thrones é algo recente. A gente foi apresentado a série há algum tempo, mas por mais que os livros sejam anteriores, não dá para você comparar em termos de tempo Senhor dos Anéis, o universo Senhor dos Anéis, o universo do Tolkien com Game of Thrones. Se você pensar aqui, e aí eu falei que eu ia ter que ir para a cola, a primeira publicação de Senhor dos Anéis foi em 29 de julho de 54, 1954. O livro foi escrito no período da Segunda Guerra. Ele foi entre 37 e 49. Sociedade do Anel saiu em 1954, As Duas Torres também em 54 e O Retorno do Rei em 1955. Se eu tiver errado em qualquer uma dessas datas, fiquem à vontade aí para me corrigir e eu faço a errada. O Hobbit, que tem uma história que se passa antes de O Senhor dos Anéis, foi lançado em 1937, né? Apesar de que a gente sabe a trilogia nos filmes foi o contrário, foi apresentada depois. No cinema, O Senhor dos Anéis, o primeiro filme, extremamente marcante para mim. Eu lembro como se fosse ontem, do dia que eu fui ao cinema assistir A Sociedade do Anel. Foi lançado em 2001. O Retorno do Rei, As Duas Torres em 2002 e O Retorno do Rei em 2003. No caso do Hobbit, o primeiro filme foi em 2012, o segundo em 2013 e o terceiro em 2014. Quando a gente volta a falar de livro, e abordando especificamente os argumentos dessa série, Senhor dos Anéis e Os Anéis do Poder, a gente tem elementos ali do Silmarillion, de 1997, e dos Contos Inacabados de Tolkien, lá de 1980. Então vejam bem, meus amigos, a gente está falando aqui de um background que remonta a 1954. Esse livro, essa série, atravessou uma época sem internet, uma época em que a internet era nada mais que um sonho, em que não existia essa coisa de viralização, discutir muitas teorias, e se perpetuou, foi para o rádio, teve animações e está aí com a gente até hoje. No caso de Game of Thrones, a primeira publicação, né, o primeiro livro é de 96. E aí você pensa que a série estreou em 2011 e teve o último episódio em 2019. Então, a força de O Senhor dos Anéis, para mim, é inegável. Mesmo assim, foi preciso, ou foi pensado, ou acharam por bem colocar lá no título O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, para fazer essa referência, porque hoje as coisas mudam muito rápido, as pessoas deixam de dar importância para as coisas muito rápido, e o que deixou de ser moda, deixa de ser moda rapidamente. Por isso é interessante pensar que o Prime achou por bem colocar esse título como Os Anéis do Poder como uma segunda parte, tendo previamente O Senhor dos Anéis. Nesse sentido aí eu vou ter que tirar o chapéu para o pessoal de Game of Thrones, no caso da Casa do Dragão, porque realmente eles confiaram no trabalho que foi apresentado a despeito das críticas no final da série, né? Outro ponto que eu queria falar com vocês era o segundo ponto é sobre os protagonistas. E aí a gente tem um outro ponto, um outro aspecto interessante, que
extremamente natural, é tudo abordado de maneira natural, mas é um reflexo da evolução dos nossos tempos. O enfoque em protagonistas, em mulheres, no caso a Rhaenyra e a Galadriel, mas que a gente sabe que a série explora diferentes núcleos, diferentes personagens, é isso que a gente quer dos dois, porque o universo dos dois, das duas séries, das duas séries de livros é muito grande, muito vasto para a gente focar em um ou outro personagem apenas, mas eles tomam uma decisão corajosa abordando a Galadriel, que a gente sempre viu como um elfo uma elfa muito poderosa, mas com aquele semblante, com aquela postura sempre de dominante, e ela tá lá no pesado, batalhando, brigando com os orcs, e com motivos extremamente humanos para fazer isso. Se você pensar, né? A vingança, a saudade, o luto. E do outro lado a gente tem a Rhaenyra. A Rhaenyra que já teve uma mudança da atriz, né? Por causa do decurso temporal na série, mas que não tem como a gente dissociar da figura da própria Daenerys. Aquela pessoa que vai sendo levada pelo sistema no começo da história, sendo levada pelo como as coisas se desenrolam e vai tendo que tomar tomar as rédeas da própria vida. Nesse sentido, os protagonistas, a meu ver, foram bem escolhidos, assim, os enfoques foram bem dados, mas eu realmente gosto mais da Galadriel nesse sentido, porque humanizar a figura do elfo e dar ela os elfos já tinham esse viés guerreiro, mas uma mulher entre os elfos que a gente sabe da importância dela e que ela vai galgando seu caminho pela batalha, cometendo erros, muitos erros inclusive, mas vai se tornando uma figura importante. Eu acho que a escolha em Os Anéis do Poder foi mais acertada nesse sentido. Claro, eu sei das limitações. A série A Casa do Dragão tinha que ser sobre os Targaryen, tem que focar nos Targaryen, mas eu acho que tá faltando ainda um pouco de pimenta, de tempero aí nos próprios Targaryen lá da série. E aí a gente passa pro enredo. No desenvolvimento são explorados núcleos, e aí algo que está me incomodando bastante em A Casa do Dragão é que eu sempre tenho essa impressão de que a história está muito setorizada, tá muito dentro. Às vezes parece que você está assistindo uma novela onde muda ali uma ou outra cena na casa de alguém, numa sala tal. Não tem aquela diversidade que a gente tinha em assistindo Game of Thrones. E realmente não tem nenhum esforço da série em não provocar essa sensação. A gente viaja entre locais de Westeros e parece que está sempre no mesmo, meio que no mesmo lugar. Enquanto Os Anéis do Poder, o desenvolvimento dos núcleos é melhor. Assim, a mudança, você sente a mudança quando são explorados núcleos diferentes. Os núcleos lá dos pés peludos, né, que a gente sabe que são um desenvolvimento aí dos hobbits. Quando você vai lá para Númenor, quando você aborda as terras do sul e todo aquele clima de quem está mais sozinho, está sendo abandonado, eu acho que tem uma mudança de ares mais forte nesse sentido. Eu acho que pesa positivamente aí para os Anéis do Poder também. Referências, não tem como abordar esses dois universos sem falar de referências. E enquanto a Casa do Dragão toma uma decisão mais formal de aparecer um ou outro personagem com um nome ou usando um banner de uma casa que a gente já conhece, e já Os Anéis do Poder faz isso de maneira mais explícita, mais visual. O último episódio, em que tem aquela mudança com os caracteres aí pegando fogo de Terras do Sul para Mordor, assim, brilhante aquilo ali, mesmo a gente sabendo que ia acontecer. Ali é algo que realmente agrada, mexe, que faz um fanservice danado. A gente tem que lembrar que a Casa do Dragão se passa apenas 200 anos antes da história de Game of Thrones. Enquanto Os Anéis do Poder se passa milhares de anos, numa era diferente da Terra-média. Dá-se uma liberdade maior, mas ao mesmo tempo acredito que por um grande vácuo aí de falta de informação
específicas dos livros, a não ser que o pessoal da série tenha uma grande liberdade, o número de referências vai diminuindo até o que a gente já viu nos filmes. E assim, atuação. Eu tenho que destacar, no caso, Paddy Considine, eu acredito que esse é o nome, porque eu tinha lido o nome do rei, do Viserys, o rei Targaryen. Eu tinha lido uma notícia, não lembro onde foi, de que ele teria esnobado Game of Thrones no a primeira série. E aí eu acho que era por isso que tinham dado um papel assim tão horrível pra ele nessa série. Só que ele calou minha boca no último episódio. Em termos de postura, em termos de interpretação, às vezes interpretação sem emitir nenhuma palavra, a caminhada dele até o trono, motivada aí muito pelo amor à Rhaenyra, mostrou que realmente é um ator de um calibre considerável. E a gente tem pessoas que provocam. Game of Thrones é mais ou menos assim: o quanto, não tem ninguém bom, é o quanto de ódio o ator consegue provocar na gente. E a gente tem pessoas ali que têm potenciais para serem realmente grandes vilões e ficarem marcados no nosso imaginário. No caso de Os Anéis do Poder, a coisa é mais pulverizada, né? Mas eu destacaria consideravelmente o Halbrand, acredito que é Halbrand, o comandante dos Orcs e a Galadriel. Esse eu coloco em outro patamar, porque realmente tem um espaço de diálogos mais complexos que aí rendem para eles assim um destaque que, obviamente, junto com a capacidade de atuação, fazem eles serem realmente acima da média da própria série. Tenho que fazer uma crítica, deu pra ver aqui que eu tô pendendo pro lado dos Anéis do Poder, realmente estou gostando mais da série, e tenho que fazer uma crítica no começo, nos primeiros episódios. Os efeitos especiais da Casa do Dragão estavam, a meu ver, abaixo da média lá de Game of Thrones, o que é complicado se você pensar que eles estão sempre evoluindo. Já o visual de Anéis do Poder é algo arrebatador. E eu espero que a abordagem com relação às minas lá dos anões, às paisagens e até os seres fantásticos lá continue nesse nível, porque é realmente de encher os olhos. Comenta aí pra mim se você gostou desse vídeo. Tô gostando das duas séries, como falei, gostando mais de Os Anéis do Poder. Mas espero aí que a gente tenha coisas boas para discutir sobre as duas séries, com o desenrolar das coisas, com as próximas temporadas e com o final das duas, né? Que tá se apresentando aí. Eu espero que a gente esteja junto acompanhando tudo isso aí. Um forte abraço, fiquem bem. Se você tiver a oportunidade de fazer algo bom hoje para alguém, não deixe a oportunidade passar, viu? Parece piegas, mas faz muito bem.